sim, eu vou gravar um desabafo nesta situação lamentável, porque aqui é a vida como ela é, não é mesmo? Então é o seguinte, eu queria contar pra vocês um pouco dos meus últimos dias. Faz tempo que eu não gravo um fibro desabafo aqui no canal, mesmo porque meus dias têm sido muito bons em relação à fibra. Então eu acabei não tendo muita coisa aí pra desabafar em relação a isso. E aí, o que aconteceu? Sábado eu fui dar uma palestra sobre fibromialgia, inclusive, num congresso médico de médicos intervencionistas da dor. E eu ia falar, na verdade, eu falei sobre fibromialgia, resiliência e empoderamento, que é um tema que tem muita relação com empatia, a questão da gente humanizar o cuidado na nossa relação médico-paciente, enfim, que tudo que eu acredito que faz o nosso cuidado com a saúde ser melhor, né? O que falta para os médicos, o que falta para os profissionais de saúde. E é um tema muito delicado, né? O congresso geralmente trata de temas um pouco mais científicos, não que isso não seja científico, né? Porque também é científico, mas temas um pouco mais técnicos, como enzimas, tipos de terapia, injeções. E aí eu tava um pouco tensa de falar sobre isso para um monte de médico que talvez não fosse gostar muito de ouvir as coisas que eu ia falar, né? Então eu tava um pouco tensa. E eu sabia que isso ia acabar dando aí algum resultado na minha dor, né? Que ia acabar influenciando. E de fato, eu fui lá, foi super legal a palestra, gente. Assim, consegui falar tudo que eu queria. Algumas pessoas vieram falar comigo, vieram elogiar as coisas que eu falei. Eu apresentei o projeto de Bem com a Fibro também, o que me deixou muito feliz. E aí passou, então eu já tava mais tranquila, né? E aí começa a vir aquela dor depois. Comigo geralmente é assim, tá? Que acontece? Eu fico nervosa com alguma coisa. Quando a coisa passa, meu corpo dá uma relaxada e aí começam a aparecer os sintomas de querer entrar em crise. Mas aí eu já dei uma controladinha, né? Só que aí no domingo também uma pessoa querida, né, próxima faleceu e tive algumas outras questões aí no meu dia, então juntou um pouco mais de estresse, né, um pouco mais de chateação e o resultado foi que na segunda-feira eu acordei muito mal. Eu acordei com muita dor, muita dor. Não tava com tanta fadiga, tava com um pouco de cansaço também, assim, na verdade, uma fraqueza. Muito mais do que um cansaço, uma fraqueza e dor. E essa dor foi piorando ao longo do dia. À noite, ontem, né, eu tava com muita dor e tava na hora de eu ir pra academia. Só que aí eu decidi não ir, mas fui caminhar na rua porque tava uma noite muito agradável, calor. E aí eu fui caminhar com meus pais numa avenida aqui perto de casa. Eu fui arrastada, eu fui quase chorando, literalmente, não tô brincando. Eu fui assim querendo arrancar meus cabelos, mas eu sabia que eu precisava mexer um pouquinho o meu corpo. E o começo foi um pouco difícil, mas melhorou muito, assim. A gente caminhou com calma, não corri, não fiz nada extravagante. Depois alonguei um pouco e cheguei em casa muito melhor, muito melhor. E aí o que aconteceu hoje foi que eu dormi um pouco melhor, acordei ainda com dor. No final do dia, minha dor sempre piora. Então, de novo, tava chegando na hora de eu ir na academia e hoje as aulas eram um pouquinho pesadas. Aí o que eu fiz? Adaptei, né? Mudei a aula que eu ia fazer hoje, fiz uma aula um pouco mais light, fiz alongamento e agora acabei de chegar em casa, por isso que eu tô aqui um pouco assim acabada, suada. E tô me sentindo muito melhor, porque foi uma aula que eu gosto muito, eu me diverti, me distraí e dentro dos meus limites fiz aquilo que eu conseguia. Então, eu quis contar aqui pra vocês, porque muita gente me pergunta o que faz pra sair da crise. E eu nunca sei muito o que responder, assim, pra essas pessoas, porque, em primeiro lugar, eu acho que é algo muito particular, né? Não tem como eu falar assim, porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem doenças associadas, cada pessoa tem uma forma de pensar. E eu sempre acho que é tão complexo que eu não consigo responder. Então eu quis gravar esse vídeo pensando como que eu faço, né? O que eu faço pra sair de uma crise quando ela ameaça chegar, né? Ou quando ela já tá e, enfim,
já tô sentindo dor, já tô de cama, alguma coisa assim. Aí eu acho que em primeiro lugar tem que ter uma aceitação daquilo. Uma aceitação daquilo que você tá sentindo. Eu acordei com mais dor. É chato? Sim. É irritante? Sim. É frustrante, porque eu tô vindo de dias muito bons. E aí vem aquilo, ai meu Deus, né? Lá vem a crise de novo. Então ter calma nesses momentos eu acho que é muito importante. Então, assim, ontem eu fui lá andar e, assim, irritada, né? Frustrada, tipo, ai, tô com dor, que saco. Mas respirando e tentando manter a calma do tipo, é isso aí, bola pra frente, eu vou andar, vai melhorar, eu vou alongar, tá doendo, não tô no meu melhor, mas vai passar. Então, essa aceitação e não entrar em um estado de revolta, eu acho que já é o primeiro passo. Em segundo passo, é não ficar 100% em repouso, porque a gente acha que, eu vou entrar em crise, eu vou ficar em repouso, senão eu vou piorar. De fato, se você fizer alguma coisa muito além da sua capacidade, você talvez piore a sua crise, mas você ficar completamente parado também não é bom. Então, você não precisa ir lá dar uma caminhada, como eu fiz, mas você pode alongar seu corpo, se movimentar, sair um pouco da cama, mesmo que esteja doendo. Eu sei que é muito difícil isso, mas acredite em mim, você mexer um pouco vai trazer relaxamento para o seu corpo, para sua musculatura. Quando você fica encolhida, né, assim, tô com crise, deita, fica ali naquela coisa meio enferrujada, isso piora, deixa o seu corpo mais tenso e até o seu astral mesmo, né? Porque o exercício melhora o nosso humor. Vai liberar substâncias no nosso corpo que talvez ajudem. E aí é questão de realmente ter paciência para esperar o seu corpo se recuperar de qualquer que seja, né, o que quer que seja que tenha acontecido. Eu, particularmente, toda vez que tenho alguma coisa desse tipo, então que nem agora eu tô melhor, mas eu ainda tô ali naquela linha tênue de deixa eu perceber o que tá acontecendo para não entrar em crise. Mas aí é uma coisa que vai ser muito diferente para cada pessoa e muito particular dentro de você, de ter paciência para esperar isso melhorar e entender o que tá acontecendo, é isso que eu ia falar. Entender, eu particularmente sempre faço essas associações, eu procuro fazer, hoje já é um processo mais fácil, mas antes não era. Então eu tento entender por que será que isso está acontecendo, né? Então nesse caso até que tá mais claro assim para mim que eu fiquei muito tensa com o que eu ia fazer e né, no meio dessa tensão surgiram essas outras coisas meio ruins que acabaram me deixando nesse estado, né, assim, de alerta e acabei ficando com muita dor. Porque aí a gente dorme pior, então juntam várias coisas. E aí, o que que acontece? Quando você tá na crise, lógico que não vai resolver aquilo naquele momento. Descobri o que que é. Mas talvez na próxima vez você já esteja com mais atenção. Então, semana passada eu já estava preparada para isso. Eu já sabia que tinha o risco de eu ficar com mais dor depois que passasse essa palestra. Então, eu já estava psicologicamente mais preparada. E também me esforcei para tentar descansar mais, para tentar fazer uns exercícios que fossem ajudar meu corpo, né, a se recuperar. Então a gente vai aprendendo a cada crise a lidar melhor com ela e identificar em cada uma delas o que está ao meu alcance de fazer, o que eu fiz que talvez na próxima vez eu possa fazer de um jeito diferente, me controlar melhor para evitar isso. E ter essa aceitação de entender que a fibro é assim, é ruim, mas quanto mais a gente luta contra, fica mais difícil de sair dessas crises. Então, aceitação, paciência e buscar se conhecer, né? Essa compreensão do que pode ter causado isso, como que eu lido, quais que são os sentimentos, como que eu gerencio esses sentimentos. E nesse sentido, eu sempre falo que terapia é a salvação da vida. É muito importante, gente, fazer terapia. Terapia não é coisa de louco, terapia não é
uma coisa, você vai ficar contando a sua vida pra uma pessoa. É só ter alguém ali que vai te ajudar a olhar pra dentro, a você se conhecer melhor, a você aprender a lidar melhor com seus sentimentos. Então você começa a tomar consciência daquilo que você sente, que antes você não tomava, antes você não percebia, você fazia tudo no automático. Você começa a perceber e você começa a trabalhar melhor todas essas emoções. Nós somos muito complexos, nós temos muitos potenciais, muitas qualidades, mas também muitas sombras, muitas dificuldades. E a gente precisa de ajuda para lidar com tudo isso, certo? Então era isso, gente. Desculpa aí o fibrofog que me deu no meio do vídeo, mas vocês sabem como é, né? Então, espero que ajude isso com essas reflexões e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Um beijo!